estimados padres, diáconos, queridos seminaristas, religiosos, querido povo de Deus, nosso padroeiro, São João Batista, como a palavra que nós acabamos de ouvir, foi escolhido por Deus desde o ventre materno. Como João Batista, Isaías, Jeremias, poderia citar todos os profetas, passando também por aqueles que Deus continua a chamar até os nossos dias, para ser anunciadores da misericórdia de Deus. O próprio nome de João quer significar isso: aquele que anuncia a misericórdia de Deus. João Batista, desde o ventre materno, teve a intuição da presença do Salvador no ventre de Maria. Naquele singular encontro das duas mães, Isabel diz: à tua aproximação, o menino exultou, pulou de alegria no meu ventre. Bendita és tu que acreditaste nas palavras do Senhor. João Batista teve uma vida extremamente singular. Foi para o deserto buscar a intimidade com o Senhor, alimentava-se de mel silvestre, de gafanhotos, usava roupas austeras feitas de pele de carneiro ou de camelo. E uma vez preparado por Deus, João assume a missão para a qual ele nasceu: ser o precursor do Messias. Ele tinha consciência plena de não ser o Messias, embora no tempo em que Jesus inicia sua vida pública, João Batista já tinha um discipulado numeroso. Poderia ele humanamente se ufanar dizendo: quem é este que agora chega? Está começando? É um novato? Ele já tinha uma escola de discípulos e não hesitou em dizer: depois de mim virá alguém que é maior do que eu, de quem eu não sou digno de desatar as correias de suas sandálias. Ele vos batizará com fogo e com o Espírito Santo. João, diante da proximidade de Jesus, como que entrega os seus próprios discípulos para o Mestre por excelência, numa frase que ficou eternizada em todas as celebrações eucarísticas no mundo inteiro até os dias de hoje: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este é aquele a quem vocês devem seguir daqui por diante, o Cordeiro de Deus. João tinha consciência de que, diante da palavra, ele nada mais era do que a voz, o veículo que comunica a palavra. Santo Agostinho desenvolve muito bem este tema
da voz e da palavra. João era a voz do que clama no deserto: preparai os caminhos do Senhor. Tinha consciência de que ele era o amigo do esposo que exultava diante da proximidade do noivo, do esposo. Ele estava lá para preparar os corações, preparar as mentes para receber o Messias. É interessante também nós notarmos, embora hoje estejamos celebrando a festa da Natividade de São João Batista, porque São João Batista tem duas festas. A festa de hoje é a da Natividade. O Evangelho de hoje fala do nascimento de João, da escolha do nome, do pai que emudeceu por não perceber a grandeza do anúncio que estava sendo feito a ele pelo anjo. Ficou mudo, como mudo já estava o Antigo Testamento. Não tinha mais palavras que acalentassem as esperanças de Israel. Era preciso que o novo irrompesse, e João era o arauto desta novidade. João era aquele que viria abrindo as portas para que o Messias pudesse entrar. Eu não sou aquele a quem esperais. Ele virá. O batismo de João Batista era um batismo de conversão, um batismo de penitência, um batismo que foi como que a preparação para o grande batismo que nos torna todos filhos de Deus. Estava sempre lá, às margens do Rio Jordão, recebendo aqueles que diante da sua pregação buscavam sofregamente conversão dos próprios pecados. João não hesitava em dizer a verdade. Ele era anunciador da verdade, não podia ser diferente. Se ele anunciava a Jesus, que é caminho, verdade e vida, portanto ele tinha a missão e o compromisso com a verdade pela qual ele deu a sua vida. Não nos esqueçamos, aí vem a segunda festa de São João Batista, celebrada no dia 29 de agosto, dia que pela graça de Deus eu fui ordenado sacerdote. O dia 29 de agosto é o dia do martírio de São João Batista. Ele encontrou a morte porque falou a verdade. Ele encontrou a morte porque não hesitava em dizer a verdade, não para machucar, não para ofender, mas para incitar corações à conversão. Não hesitou em falar diante de Herodes os seus próprios pecados. João tinha consciência de que a sua missão era aplainar os caminhos do Senhor. Como disse há pouco, ele era o veículo, a voz que de um coração a outro transmite a palavra, esta sim, transformadora, e a palavra é Jesus. Ele era a voz
Jesus a palavra. A voz, depois de cumprir a sua missão, se perde no ar, mas a palavra fica. Foi exatamente isso que aconteceu a João Batista. Proclamou, anunciou, denunciou como grande profeta que era, sem temer nenhum tipo de consequência. Mas diante da chegada da palavra, a voz encerra a sua missão, porque ela foi o veículo da comunicação para a chegada da palavra, para a acolhida da palavra nos corações. E bastou que Jesus iniciasse o seu ministério público para que João terminasse gloriosamente a sua missão. Ele mesmo dizia: é preciso que eu diminua para que ele cresça. É preciso ter uma dignidade, uma nobreza de alma muito grande para saber reconhecer isso. É preciso que eu diminua para que ele cresça. Por isso, eu já termino a pregação com as palavras de Jesus: dos nascidos de mulher, nenhum foi como João Batista, o último dos profetas do Antigo Testamento, que teve como herança uma morte gloriosa, da mesma forma que Isaías, que Zacarias, que Ezequiel, que Amós, que Elias, Eliseu e tantos outros. Elias, segundo o texto bíblico, foi arrebatado por Deus, mas os outros, todos eles, cedo ou tarde, foram perseguidos e mortos. Matam a pessoa, matam o corpo, mas não sufocam a verdade. Da mesma forma que Jesus e tantos outros que lhe seguiram e foram testemunhas da verdade, do Evangelho do Senhor, foram calados, sim, foram mortos, foram perseguidos, mas a verdade que eles anunciaram chegou até nós. E a missão dos apóstolos, hoje continuada pelos seus sucessores, é a mesma: fazer com que a palavra continue íntegra, sendo motivo de anúncio e de denúncia das injustiças e de tudo aquilo que nega, de tudo aquilo que contradiz a presença do reino de Deus no meio de nós. Que o testemunho, que o exemplo de São João Batista seja imitado por nós, principalmente por aqueles que foram chamados por Deus à missão de evangelizar, de anunciar a palavra e ao mesmo tempo tornar-se a voz dos que não têm voz e nem vez. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.